Você quer viver de trade? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória nesse caminho que eu ainda tô percorrendo para conseguir chegar nesse objetivo que é viver de trade. Eu sou engenheiro mecânico e como muitos de vocês, eu ainda dependo de um trabalho normal, mas o meu objetivo é conseguir me dedicar somente ao trade no médio a curto prazo. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o meu planejamento para poder dar esse salto, para poder deixar o meu trabalho normal e me dedicar somente ao trade. Então se você tá nessa luta também, se você também quer deixar o seu trabalho, não esqueça de deixar um like aí embaixo, que o seu like é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas que também estão buscando esse tipo de informação. Então muito obrigado. E o meu planejamento para viver de trade é baseado em 5 pilares principais, eu já vou explicar cada um deles aqui no detalhe, mas os pilares são colchão de liquidez, sistema com vantagem sobre o mercado, gestão de risco, diversificação e capital de trade. Então vamos lá, o primeiro pilar que para mim é um dos mais importantes é o colchão de liquidez. E sim, você vai precisar guardar dinheiro. Esse conceito de colchão de liquidez eu aprendi com meu professor de trade, o Henrique Paiva, lá do curso Decifrando o Trade do Bitnada. E basicamente o colchão de liquidez é a quantidade de dinheiro que você precisa para viver durante o ano. E aqui a gente não está falando dos seus custos básicos por ano, a gente está falando dos seus gastos totais por ano. Então vai desde a conta de água, o aluguel, a conta de luz, até a Netflix e a pizza que você pede no fim de semana. São todos os gastos do ano. Então, por exemplo, se você precisa de 60 mil reais para cobrir todos os seus gastos do ano, esse é o seu colchão de liquidez, 60 mil reais. E esse dinheiro você vai guardar de uma forma segura, em algum produto de renda fixa, que você não tenha risco de perder. De preferência, alguma coisa que te proteja da inflação. Então, por exemplo, um fundo DI, um tesouro direto, enfim, você aí procura alguma coisa que te proteja da inflação e que te dê liquidez suficiente para você poder tirar dinheiro todo mês. E é com esse dinheiro que você vai viver o ano inteiro. Então, todo mês você vai lá, retira um pouco do dinheiro para viver aquele mês, no mês seguinte a mesma coisa e assim por diante. O objetivo aqui é retirar a pressão de cima de você nos seus trades. Então o dinheiro para você sobreviver o ano inteiro já está garantido. Você não precisa tirar lucro do trade todo mês para sobreviver. Então esse é o objetivo do colchão de liquidez e para mim é um dos conceitos mais importantes se você está pensando em viver de trade. O segundo pilar do meu planejamento para viver de trade é um sistema com vantagem sobre o mercado. Eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente sobre como ser um trader consistente e lá eu expliquei esse conceito de sistema com vantagem sobre o mercado. Então dá uma olhada no link aqui em cima nos cards do vídeo. Mas em poucas palavras, um sistema com vantagem sobre o mercado é um sistema que tem uma frequência de trades legal e tem expectativa matemática positiva. Você precisa conhecer muito bem o seu sistema a ponto de saber se ele gera lucro todo mês, se ele gera lucro todo semestre, se ele gera lucro todo ano e conhecer também o melhor e o pior cenário que o seu sistema já enfrentou no passado. Isso não é garantia de que voltem a acontecer no futuro, mas você precisa conhecer como o seu sistema se comportou em várias fases do mercado. Então, por exemplo, em um ano muito bom, o seu sistema pode ter gerado 50% de rentabilidade sobre o seu capital de trade, e num ano muito ruim pode ter gerado 20% de lucro sobre o seu capital de trade, e na média pode ser que ele fique ali em 30%. Então você tem que conhecer o seu sistema a ponto de poder dizer quais são os melhores e piores cenários, qual é a média, qual é a mediana, como que o seu sistema se comporta. Você precisa saber o seu sistema de A a Z, todos os pontos. E isso vai ser importantíssimo para a gente poder definir o capital de trade lá na frente. O pilar número 3 do meu planejamento para viver de trade é a gestão de risco. E ela está muito associada ao sistema com vantagem sobre o mercado, né, o pilar número 2, e também ao pilar número 4, que vai ser a diversificação. E é importantíssimo que você tenha uma gestão de risco muito ajustada para você poder ganhar mais arriscando menos. Eu também fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, foi um vídeo muito legal aqui, eu gostei bastante do resultado dele. E a gestão de risco precisa estar presente para você não se arriscar demais quando você se sentir muito confiante, quando você sentir que o mercado está subindo muito e você acaba pesando a mão em algum trade, ou você acaba abrindo muito trade ao mesmo tempo. A gestão de risco precisa ter regras claras e rígidas o suficiente para colocar o seu pé no chão para você não se expor ao risco de quebrar a banca e também para você poder dormir tranquilo, que é o mais importante. A gestão de risco que eu uso na minha conta é a seguinte: eu não arrisco mais do que 1,5% por trade e somando todos os trades abertos eu não arrisco mais do que 6% sobre o meu capital de trade. Dessa forma eu consigo ficar tranquilo
e eu sei que se o mercado voltar, se ele fizer um pullback ou uma correção muito forte, eu não perco mais do que 6% do meu capital. E eu te garanto que você não vai querer perder o seu dinheiro de trade nos primeiros meses. Então tenha uma gestão de risco apurada, ajustada e que maximize os seus ganhos comparado ao risco que você está se expondo. O pilar número 4 é a diversificação. E a principal diversificação que eu faço é dentro do meu sistema. Então eu tento usar vários setups diferentes, em várias moedas diferentes e em vários tempos gráficos diferentes. A ideia aqui é se aproveitar de movimentos rápidos e longos do mercado e não colocar muito dinheiro em um só ativo. Outra forma de diversificação que eu comecei a fazer recentemente é em DeFi. Então eu coloquei parte do meu capital de trade em uma pool de liquidez da Balancer, que me garante uma rentabilidade anual. Claro que aí tem todos os riscos associados a DeFi. Eu coloquei uma parte pequena do meu capital de trade lá para eu ir aprendendo, né? É algo novo para mim ainda, mas é uma forma que eu encontrei de diversificar. Outra forma de diversificação que eu ainda estou aprendendo e ainda não coloquei em prática é a parte de opções com criptomoedas. Então, como eu ainda não sei muito sobre esse tema, eu não vou trazer aqui no canal por enquanto. E claro que existem muitas outras formas de diversificação. Você poderia diversificar mercados, por exemplo. Então, ter parte do seu capital de trade em criptomoedas, parte em Forex, parte em ações na bolsa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, tem muito a ver com a gestão de risco, né? O pilar número 3, porque com a diversificação, o seu risco fica distribuído em vários lugares diferentes. E em caso que o mercado de cripto caia muito, por exemplo, pode ser que a bolsa esteja subindo, ou pode ser que os seus trades em Forex estejam indo muito bem. Então, a diversificação é algo legal e eu recomendo que vocês estudem sobre isso para aplicar ao sistema de vocês. E o quinto pilar do meu planejamento para viver de trade é definir o capital de trade propriamente dito. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, que é como definir a quantidade de dinheiro para fazer trade. Então, nessa parte aqui eu vou passar para vocês o método que eu utilizo para definir qual a quantidade de dinheiro que eu preciso para poder viver de trade. Então, para isso, vamos usar os exemplos que eu já dei aqui no vídeo. Vamos supor que você já passou pelos 4 pilares iniciais, já definiu tudo e o seu sistema, no pior cenário que você testou, gera 20% de lucro em um ano. E de acordo com os seus gastos anuais, o seu colchão de liquidez tem que ser de 60 mil reais. Então, o seu sistema tem que gerar pelo menos 60 mil reais por ano para repor o seu colchão de liquidez anualmente. E se o seu sistema te dá 20% de rentabilidade por ano, você precisaria de um capital de trade de 300 mil reais para que os lucros, né, o 20% sobre isso, seja os 60 mil reais que você precisa. Mas não é tão simples assim, porque no mundo real a gente tem a inflação e a gente tem impostos. Então vamos adicionar nesse exemplo uma inflação de 5% ao ano e imposto de 30% sobre o lucro. Então com a inflação, os seus 60 mil reais agora são 63 mil reais por ano que tem que chegar livre de impostos. Então o seu lucro total teria que ser de 90 mil reais. Desses 90 mil, 27 mil seriam impostos e você teria os 63 mil reais líquidos para repor o seu colchão de liquidez para o próximo ano. E para você ter 90 mil reais de lucro com uma rentabilidade de 20% ao ano, você precisaria ter um capital de trade de 450 mil reais. Então é bastante dinheiro que você precisa, né? Nesse exemplo aqui específico, você precisaria de mais ou menos R$500 mil, 450 mil reais do capital de trade e 60 mil reais do colchão de liquidez. E tudo é muito dependente de quanto lucro o seu sistema consegue tirar por ano. Se você conseguir tirar 30% por ano, o capital necessário seria de 300 mil reais. Se você consegue tirar 50% por ano, o capital necessário seria de 180 mil reais. Nesse exemplo aqui, né, onde o seu colchão de liquidez é de 60 mil reais. Mas não se esqueçam que você sempre tem que ter em conta o pior cenário do seu sistema, para não chegar um ano em que você não consiga ter a rentabilidade esperada e o seu colchão de liquidez seja menor do que o que você tinha no ano anterior. Eu sei que os números que eu tô falando aqui são grandes, mas a ideia aqui não é assustar ninguém. É só o plano que eu estou seguindo para conseguir chegar nesse objetivo de viver de trade de forma tranquila. E além disso, tem formas mais rápidas de chegar nesses valores. Então, por exemplo, você pode cuidar das suas finanças pessoais, né, estudar um pouco sobre educação financeira, diminuir os seus gastos anuais, assim o seu colchão de liquidez seria menor, logo o seu capital de trade também seria menor. E enquanto você não consegue ter a quantidade de dinheiro que o seu planejamento diz, você pode ir fazendo trade com os seus investimentos e ir aportando parte do seu salário todo mês. Assim o seu dinheiro vai crescendo com aportes e com rentabilidade ao mesmo tempo. E a gente precisa ser muito realista com relação à consistência do nosso sistema. A gente pode falar, não, meu sistema gera 100% de lucro por ano, então eu precisaria de um capital só de 60 mil reais para fazer trade e 60 mil reais do colchão de liquidez. Mas será que você consegue ter 100% por ano consistentemente? Principalmente quando a gente vê que a rentabilidade média dos principais investidores do mundo é de 20% ao ano. Veja aí o Warren Buffett, por exemplo. Então a gente precisa ir com calma e com responsabilidade para que quando a gente atinja
atinja o nosso objetivo, que é viver de trade, a gente tem uma vida tranquila e não uma vida mais estressante do que a vida que a gente tem trabalhando um CLT de 7 a 5, de segunda a sábado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esqueçam de deixar um like aí embaixo. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem complementar o meu planejamento, talvez alguma coisa que eu não tenha pensado, coloca nos comentários aí embaixo que eu vou ficar bem feliz de ler. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.